Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, estamos de volta para mais um Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada e Nuno Matias, vereador em Almada. Manuel Pisco é da CDU, Ivan Gonçalves do PS e Nuno Matias do PSD. Neste programa analisamos os principais acontecimentos da semana numa perspectiva da política autárquica ou municipal. Cumprimento os três, bom dia. Para hoje temos aqui dois temas em agenda, sendo que o primeiro envolve muitos aspectos. O início do ano letivo, que arranca esta semana que se aproxima, e como segundo tema, a crise na imprensa, depois, sobretudo, de serem conhecidos os números dos grupos de comunicação social, de acordo com as contas que apresentam na entidade da transparência, e também de uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, que decidiu lançar um programa de apoio ao jornalismo. Mas vamos ao primeiro tema dos dois que referi, o início do ano letivo que arranca esta semana. Uma das falhas é a já habitual falta de professores. O ano passado este problema já existiu. Este ano, ao que tudo indica, há mais alunos com falta de professores a pelo menos uma disciplina. E temos também uma outra questão que é o da recomendação do Governo, do Ministro, para haver um controlo do uso dos telemóveis até ao 6º ano, o uso por parte dos alunos nas escolas. Mas começamos pelo arranque do ano letivo, pela falta de professores, pela colocação de professores, pelos incentivos que o Governo tem procurado dar para conseguir colocar mais docentes. Eu começava por Nuno Matias, desta vez. Nuno Matias, tendo em conta o que temos habitualmente de arranque de ano letivo, a referência do ano passado também, em termos de comparação, como é que classifica este novo ano escolar, o arranque a que estamos a preparar-nos para assistir? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, ao Manuel, ao Ivan, ao Francisco e a todos os nossos ouvintes. Nós não poderíamos estar à espera que houvesse ainda uma mudança extraordinária, e eu, pelo menos, pessoalmente não estava à espera, apesar da boa vontade que se anunciou, seja no sentido de tentar cativar mais docentes para o processo educativo, seja para tentar trazer professores aposentados de novo para o processo educativo, seja até naquilo que me parece também que é vital do ponto de vista de coesão territorial e também social, que é haver um sistema de apoio ao professor deslocado. E, portanto, tudo isto foram medidas que me parecem positivas feitas pelo novo governo, mas eu, pessoalmente, pelo menos, não estava à espera que houvesse uma alteração estrutural que permitisse operar quase um milagre, que era em poucos meses conseguir resolver e solucionar um problema que ao longo dos anos tem vindo a agravar, que é o facto de termos formação limitada de professores, o acesso à carreira não tem sido robustecido para garantir que há aqui alguma substituição de professores que, entretanto, se vão aposentando, e o próprio sistema educativo tem que procurar gerar aqui um efeito de contágio positivo que permita que o professor tenha a sua carreira valorizada, seja cada vez mais atraente a função, aqueles que se deslocam para longe das suas casas, quando isso aconteça, e era fundamental que no futuro também tivéssemos um sistema que permitisse evitar a colocação de professores tão longe da sua habitação habitual ou das suas famílias, porque isso naturalmente também acarreta custos que desincentiva muitos professores a continuarem a sua profissão, e ela é uma profissão muito nobre e honrada. Tudo isto gera desequilíbrios no sistema que se foram agravando ao longo dos anos, e eu com isto não estou a culpar o governo A, B ou C, deste ou daquele partido. É um problema transversal de algumas décadas que tem vindo a degradar a capacidade de resposta do sistema educativo. Ora, chegados aqui, eu pessoalmente acho que
estas medidas que foram já começadas a ser implementadas é um primeiro passo. A questão do descongelamento e recuperação do tempo de serviço dos professores ajuda também, mas necessariamente chegados aqui era praticamente impossível termos os professores todos colocados ou todos os alunos já com professores e, portanto, o problema ainda existe, há que reconhecê-lo. Agora é fundamental que não aconteça como em anos anteriores, que é chegarmos muitos meses depois do início do ano letivo e esta situação se ter arrastado e não ter havido uma resposta estrutural do sistema. E, portanto, há que evitar no futuro que se chegue ao início do ano letivo ainda sem professores a todas as disciplinas para servir todos os alunos, mas sabendo nós que há um problema que não se resolvia, nem era possível resolver, seja com este, seja com qualquer outro governo, com um estalar de dedos, que se perceba como é que isto se pode solucionar para, de forma estrutural, chamar mais cidadãos preparados para a função letiva e para que o sistema se organize para também valorizar a carreira, porque também só isso é que leva as pessoas a quererem também ser professores e a dignificar uma carreira e uma função que é vital para o desenvolvimento de uma sociedade. Ivan Gonçalves, admite, como estava aqui a fazer passar a ideia o Nuno Matias, que há uma certa normalidade no agravamento da falta de professores, tendo em conta que este é um problema que se tem vindo a agravar e que com cada vez menos professores no ativo, com as reformas de alguns e limitações na formação? Antes de mais, muito bom dia a todos. Eu concordo que é um problema que se tem vindo a agravar ao longo dos últimos anos, mas não nasce no vácuo. Para citar aqui os Secretários-Geral dos Estados Unidos relativamente a outro assunto. Nasce o problema da dificuldade de contratação dos professores, tem uma origem muito sabida, que é quando o governo do PSD e do CDS anunciam ao país que existem professores a mais e que era preciso começar a cortar professores. Então há um ponto de partida que também não convém esquecer. E depois eu diria que este governo está agora a sofrer por algo que nós temos vindo a falar ao longo das últimas semanas, que é durante o tempo em que foi oposição, ter feito parecer que problemas que são de facto estruturais no país, como é o caso deste, como são outros, eram problemas de muito fácil resolução e que só não eram resolvidos pela incompetência do anterior governo. Ora, aquilo que estamos a ver é que não era assim. O atual governo aprovou o programa, salvo erro, Mais Aulas, Mais Sucesso, que permitia resolver este tipo de problemas, não os resolveu. Aliás, este governo, aliás, o Presidente da República há poucas semanas veio até perguntar o que é que se passava com o concurso extraordinário que tinha promulgado e sobre o qual dizia que não sabia, que não tinha tido mais notícias. E, portanto, estava preocupado, o Presidente da República fez saber também que estava preocupado com o facto de não existir novidades neste ponto. E, portanto, obviamente que este é um problema que não surge nos últimos, do tempo de governação do PSD e do CDS, é um problema que não me parece que esteja a ter solução e o problema principal é o facto de ter sido um problema para o qual o PSD, o CDS e o atual Primeiro-Ministro Luís Montenegro ter sinalizado que resolveria com muita facilidade quando fosse governo. Ora, não parece ser isso que está a acontecer. Vamos ver, necessariamente, no futuro, se é um problema que será resolvido ou não. O Manuel Pisco, além da autarca e da CDU, é também uma pessoa ligada ao ensino, presidente da Fundação da Escola Profissional de Setúbal, já há muitos anos. Como é que olha para este início de ano letivo? Encontra diferenças, por exemplo, relativamente ao ano passado? Bom dia a todos. Enfim, há algumas diferenças até, digamos, pelo clima. Há um clima de uma maior acalmia e em cima da abertura o Ministro da Educação, o Governo e o Ministério estão a tomar algumas medidas. E isto não quer dizer que o problema esteja resolvido, porque as consequências do facto da falta de professores nesta abertura do ano letivo, claro que, em primeira linha, dizem respeito ou resultam
das medidas que não foram tomadas em governos anteriores. O governo anterior também tinha essa consequência de anteriores. E o próximo governo terá a consequência da falta de medidas que este governo não conseguir tomar. Porque o problema, de facto, é estrutural. Mas é tão estrutural o da falta de professores, como é o da falta de médicos, não é? Como é o da falta de juízes e oficiais de justiça. Há, de facto, insuficiência de meios para estas funções sociais do Estado. E isso já vem acontecendo desde há alguns anos. Cortou-se o dinheiro porque é preciso equilibrar contas. Ora, isso depois toca a todos os setores. Porque, talvez, creio eu, mais facilmente que o problema da distribuição de meios de recursos humanos na saúde é capaz de ser dos professores. Porquê? Porque é muito previsível, e os dados são conhecidos, não é? Os dados sabem-se qual é o número de alunos que há em cada ano, qual é o número de alunos que vai haver no ano seguinte, qual é o número de professores que está vinculado, ou que está estabilizado, ou que está com contratos que são a termo, ou que são contratações de escola, quantos têm horários completos, quantos têm horários parciais. Os dados são conhecidos e é possível planificar. O problema é que para o fazer tem que se fazer o recrutamento a tempo e horas. Não é assim, muito próximo do início do ano letivo, ou do final do ano anterior. Tem que haver uma planificação e recursos para recrutar a tempo e horas. Esse é o problema fundamental, e até agora nenhum governo chegou a esse ponto de ter estruturado a organização do ano letivo seguinte a partir do anterior, mas lá do início do anterior. Ninguém o fez ainda e, portanto, está sempre um pouco na aflição. Agora, esta previsibilidade só é um pouco alterada nos últimos tempos, e isso também é uma verdade, mas não substancialmente. Mas é alterada pelo acréscimo de alunos resultantes da imigração. Por exemplo, brasileiros, não é? Muitas pessoas que vieram para o país, ou já têm cá filhos, ou trouxeram filhos, entram no sistema escolar. E que é um dado que pode ajudar a explicar o que o Ivan Gonçalves estava há pouco a dizer, que a certa altura os governos do tempo de Passos Coelho diziam que havia professores a mais, e entretanto tem havido um crescimento do número de alunos que ajuda também a contribuir para que façam falta mais professores, além das reformas e das saídas, não é? Sim, mas quer dizer, quando eu falo em antecipação e planeamento, falo na ponderação de todos os fatores. Tem que ser identificados os fatores de acréscimo de alunos e de redução de professores. Agora, é inconcebível, sabendo que há centenas de professores que vão ter o final da sua carreira e entrar na aposentação em determinado ano ou em determinados meses do ano, e sabe-se quando é que as pessoas entram na aposentação, que não haja um planeamento de recrutamento de substituição a tempo e horas. Se não se fizer isso, vai haver falhas e depois vai haver uma contratação supletiva, que é de horários parciais, etc. É possível resolver o problema com meios, mas a todos os setores das funções sociais do Estado estão a faltar meios financeiros, senão as contas não se equilibravam. E o problema, na realidade, é mais esse do que outro. Não é? Aí, não tanto, talvez, como na saúde, não é uma questão de gestão e de organização. A escola está relativamente estabilizada em termos de orgânica, e em termos de distribuição de competências. A escola está mais ou menos organizada, mas o que falta é este planeamento do fundo, digamos assim, são os planeamentos do fundo, para resolver o problema de uns anos para os outros. E depois há dados que são constantes, não é? Há a aglomeração de alunos, como toda a atividade económica e da concentração da população, nas áreas metropolitanas, de Lisboa e de Porto, e depois há uma desertificação para o interior. É óbvio que para colocar professores no interior, em Trás-os-Montes, ou no Alentejo, ou no interior, junto à fronteira, há de ser sempre mais difícil. Portanto, mas aí podiam-se estabilizar quadros e, então sim, se queremos falar de incentivos para a deslocação para a periferia, esses incentivos teriam de ser ser efetivos, ser realistas, quer dizer, é preciso alugar casa, é preciso ter meios, e não há subsídios para a periferia. Em tempos havia um serviço à periferia e uns apoios, isso quer para os médicos, quer para os professores, e se calhar eu não conheço bem a situação, mas há um estatuto dos magistrados que lhe dá alguns incentivos e depois até tem que ir em casas de função e tudo. Mas aí sim, só com apoios para aqueles que são deslocados para muito longe da sua residência ou para o interior, incentivos sérios que acrescessem ao seu vencimento e que lhe permitissem fazer face às despesas de deslocação e também aqueles que têm que aceitar um emprego de professor muito longe de casa,
o desmembramento da família, a separação da família, o marido, da mulher, dos filhos, isso é complicado, essa educação é complicada. Portanto, interessava criar uma estrutura mais fixa da oferta não, ou da existência de professores, tendo em conta as necessidades dos alunos que tinham que ser antecipadamente previstas. E nenhuma escola, nenhuma administração escolar, nenhuma direção-geral faz essas contas. Os dados existem, é possível, mas ninguém faz esse planeamento, não se faz. E enquanto isso não se fizer, deve haver sempre este arranque de ano letivo com este crédito na boca, que é o que está agora a acontecer, como tem acontecido nos anos anteriores. Mas eu creio que este Ministro da Educação está a querer tomar algumas medidas, ou outro tema que está aí apontado também é sinal disso, e parece-me pelo menos boa vontade para tentar antecipar alguns dos problemas, mas que só virão a ter solução se agora está-se também a colher o ambiente menos crispado deste arranque de ano letivo, tem que ver também com aquilo que foi a compensação, a devolução aos professores do tempo de carreira que tinha sido perdido. Obviamente que agora está agora a ser aplicada essa compensação. Não é? Há muitos professores, uma parte significativa, que foram desbloqueados, aquele 5º e aquele 7º escalão, para poderem avançar na carreira. Portanto, vão contar com esse tempo. Portanto, estão ao mesmo tempo que o ano letivo vai iniciar-se a ver aplicada esse descongelamento da carreira. Naturalmente que o clima é de apaziguamento só por esse efeito, não é? Agora, vamos ver se, quando chegarmos a dezembro, às férias do Natal, se a gente ainda tem muitos problemas por resolver, porque anos anteriores isso tem acontecido e talvez agora também vá, porque não me parece que os que saíram para a reforma tenham sido já compensados. Um dos problemas mais apontados no início deste ano letivo é o do número de alunos com falta de um ou mais professores, pelo menos a uma disciplina, serão cerca de 200 mil ou mais de 200 mil, e não se conhecem medidas para mitigar os efeitos na educação e na vida escolar destes alunos que possam... Pois, pelo menos mitigar. Eu estou a referir-me aos alunos terem grandes furos nos seus horários escolares, não são conhecidas alternativas. Por exemplo, ainda hoje um articulista no Jornal Público escrevia que o ensino online poderia ser equacionado para ocupar os alunos nesses horários ou nas faltas de alguns professores. Já não há professor suficiente para ter os alunos na sala de aula e para lhe dar as aulas, o online tem que ser dado por alguém. Vamos o quê? Juntar alunos de diversas escolas e há um professor a fazer uma aula telescola? Isso era uma solução que também não se resolve pontualmente. Portanto, isto vai ter que ser sendo resolvido com a colocação dos professores das disciplinas em falta, como tem sido resolvido. Agora, há um outro problema que também é estrutural e precisa de planeamento, que é a formação de professores, é a formação do pessoal docente, que é inexistente, ou seja, não há uma estrutura de formação contínua dos docentes, de atualização, isso não existe. E a formação dos professores no secundário está completamente, enfim, quer dizer, saem das faculdades aqueles que têm formação pedagógica para entrar via ensino, para ir para o ensino, mas depois de vários anos a serem desmotivados a entrar nessas licenciaturas que toda a gente dizia que era para o desemprego. Lembra-se do caso da informática, toda a gente estava em informática e havia professores de informática por todo lado. Começou-se a dizer, informática a mais, professores a mais. Hoje faltam professores de informática. Como, curiosamente, havia a mais professores de português. Hoje faltam professores de português. Faltam professores de física. Mas porque houve desencorajamento daqueles que estavam a fazer as suas formações e licenciaturas para a via ensino. Porque em ensino estava lá gente a mais. Toda a gente queria ir para a escola e depois dizia que era um professor desempregado. Esse desencorajamento agora está a dar frutos. As pessoas não se formaram com professores. Portanto, mas devia haver um sistema de formação contínuo, um sistema estruturado de formação inicial e contínua de professores que fosse independente das iniciativas que algumas faculdades têm. Nós só temos formação em exercício hoje através da Universidade Aberta, né? Tem aulas presenciais, e tem aulas à distância. Mas não está estruturada a formação dos professores. Não está pensada sequer. Portanto, está deixada a iniciativa de uma outra faculdade. Nuno Matias e Ivan Gonçalves, há pouco, quando eu estava a falar de potenciais ou possíveis medidas de mitigação para o problema da falta de professores, era também
extensível a todos, para se juntarem à conversa. Nuno Matias, no seu caso, há mais alguma coisa que queira acrescentar sobre estes temas? Há várias medidas lançadas pelo Ministro para tentar aumentar o número de professores disponíveis, mas até agora que se saiba, sem grandes efeitos. Francisco, vamos lá ver. Eu acho que, em primeiro lugar, o Manuel estava a assinalar isso. O atual Ministro tem demonstrado essa preocupação, e não só apenas na questão da recuperação justa do tempo de serviço dos professores, que serve não é para apaziguar apenas, mas sobretudo para valorizar a profissão, porque é a única forma de conseguir atrair novos professores para o sistema de ensino, mas também necessariamente termos aqui um processo de acesso à profissão, neste caso de professor e na carreira docente, que permita flexibilizar um bocadinho também a capacidade de recrutar, com uma lógica que o Manuel também falou um pouco, que eu também concordo, é no sentido de também estabilizar um bocadinho o quadro de colocação dos professores, porque também não é muito lógico, e isto já sou eu a falar, no sentido de porque a colocação anualmente e por que não tentarmos estabilizar mais o quadro docente, ao mesmo tempo que necessariamente devemos tentar colocar os professores tão perto quanto possível da sua área de residência, e ainda assim o atual governo, e parece-me que muito bem, implementa um sistema de compensação para, uma vez que a distância ao seu agregado familiar é maior, necessariamente tem que haver uma compensação para que possam fazer face a este acréscimo de despesas. Ora, dito isto, tudo isto também não se consegue automaticamente trazer mais gente de supetão para o ensino, nem se consegue de repente colocar toda a gente com a maior facilidade, e portanto aquilo que eu estava a assinalar a minha expectativa era que não tivesse tudo resolvido no início do ano letivo, é que possa ser mais rapidamente solucionado e que algumas destas medidas comecem a prevenir que daqui a, por exemplo, um ano, a situação se volte a verificar nesta magnitude e que, se possível, seja desagravada claramente e que tão rapidamente quanto possível seja solucionada. Ivan Gonçalves, quer acrescentar ainda alguma coisa sobre isto? Não, eu penso que não. Eu acho que aqui é preciso perceber se as medidas vão ter ou não algum impacto, ou o impacto que se espera na contratação de professores, porque isso de facto parece-me ser a necessidade que todos identificamos como sendo premente. Ainda relacionado com a educação e com o Ministério da Educação, o Ministro fez uma recomendação às escolas até ao 6º ano para proibirem o uso do telemóvel pelos alunos nas escolas. Eu começava agora por si, Ivan Gonçalves. Concorda com esta medida? Acha que ela é importante e a forma adotada? Uma recomendação em vez de uma decisão também é o que se pede neste caso? Pois, eu acho que aqui o Governo que peca é por esta recomendação, que de facto parece ser mais para coisa menos afirmativa ou menos determinada do que aquilo ou melhor, ou o Governo tem uma posição ou não tem, porque esta questão da recomendação não me parece ser a melhor forma. Ainda assim, e também deixando muito claro, eu acho que aqui o Governo dá pelo menos um sinal positivo. Neste sentido, este é um tema que parece-me que estará na ordem do dia durante os próximos anos. E o tema principal não é só a utilização dos telemóveis nas escolas, é a forma como a utilização dos telemóveis, e até se formos mais longe dos ecrãs e do mundo digital, afeta não só o mundo, as sociedades, como afeta a qualidade da democracia, como afeta a nossa vivência em sociedade, em comunidade, mas os seus efeitos, que são muito mais gravados, sobre os quais nós não conseguimos sequer ter grandes respostas, ou melhor, agora vamos começando a ter alguns estudos que nos vão dizendo quais é que são os efeitos que este mundo digital e que os telemóveis, smartphones e redes sociais têm na formação dos nossos adolescentes, e portanto, existindo este problema, eu acho que o Governo andou bem ao trazer este tema para cima da mesa. Portanto, eu não vou tanto à questão da forma, e para mim, enquanto até membro do partido da oposição, seria fácil atacar isso, não me parece que é a forma mais feliz, mas acho que o importante é ressalvar, e acho que o Governo tem mérito quando traz este tema para cima da mesa. Eu recordo apenas que há umas semanas saiu um estudo
divulgado pela Ordem dos Psicólogos, que dizia que, em média, as pessoas passam quase 7 horas por dia na internet, ou seja, ligados a ecrãs. E que em Portugal, 90% das crianças dos 9 aos 17 utilizam smartphones todos os dias. E, portanto, os números são avassaladores. E aquilo que este estudo aponta, e se olharmos para ele também em particular, é que existe uma dependência que vai sendo criada, e aliás, e a própria Ordem dos Psicólogos, aquilo que vai recomendar é que os jovens dos 6 aos 10 anos, por exemplo, não sejam mais do que 2 horas por dia à frente do ecrã. Ora, nós sabemos que o tempo de ecrã dos nossos jovens e dos menos jovens, mas é muito superior a estas 2 horas. E o problema é que, enquanto que num adulto parte do princípio que a formação do caráter da pessoa está completa e, portanto, os efeitos desta vida em digital são muito menos nocivos. Num adolescente, aquilo que hoje vários estudos a nível mundial nos dizem é que isto está a criar uma epidemia de saúde mental, se assim quisermos. Ainda há uns dias via um livro que saiu há pouco tempo, em que refere que desde 2010 o número de depressões nos adolescentes tem subido mais de 100%, o número de tentativas de suicídio tem subido mais de 100%, e isso acontece muito pela forma como os adolescentes deixaram de comunicar entre si, como a comunicação deixou de ser, por exemplo, síncrona, como deixou de ser de pessoa para pessoa e passou a ser de uma pessoa para a comunidade, ou até da forma como as relações sociais que são estabelecidas online não têm a mesma consistência das relações que eram estabelecidas há algumas décadas atrás, ou que eram estabelecidas no seio de uma comunidade, presencialmente, não apenas por isso, mas também porque existiam menos relações sociais, e isso fazia com que as pessoas trabalhassem mais as suas relações, não desistissem tanto umas das outras, se assim quisermos. E, portanto, acho que nós, talvez daqui a uns anos, estaremos a olhar para uma criança com um smartphone como hoje olhamos para uma criança com um cigarro. Não sei, mas acho que estes temas têm que ser estudados, e acho que o Governo faz bem ao pelo menos tentar criar uma zona de segurança, que é da escola, que de facto deve ser um espaço de aprendizagem, de comunidade, e não um espaço onde as crianças ou os jovens se isolem com os seus smartphones, onde parece que estão em contacto com muita gente, mas de facto a questão é cada vez mais isolados. E, portanto, acho que aqui o Governo, mais uma vez, faz bem em colocar este tema em cima da mesa. E o Ivan Gonçalves estava aqui a falar de vários aspectos que têm sido estudados, dos efeitos da exposição das crianças ao digital, e também há quem diga, há também uma corrente que pensa de forma contrária, e eu trago também aqui para o nosso debate, que pode ser contraproducente, porque estarmos a decidir que os telemóveis têm que ser retirados às crianças e tem que haver muito menos ou quase nenhuma exposição ao digital, e voltarmos ao papel, que podemos estar a correr o risco de estar a oferecer uma educação que já está desatualizada, que já não se adequa à nova geração, e que com isso estamos também a entrar em caminhos cujos efeitos desconhecemos. Manuel Pisco, sobre este tema, o que é que lhe parece a decisão? E já agora dizer também... Posso só dizer uma coisa? Sim, Ivan. Francisco, antes só de passar ao Manel, só para dizer o seguinte, é porque isto é um tema que me interessa bastante. Eu acho que a discussão nem sequer é no ponto das crianças, mas a discussão também deve ser feita ao nível dos adultos e da forma como nós hoje o que temos na nossa posse são aparelhos eletrónicos que aquilo que fazem é tentar captar a nossa atenção 100% do dia, porque é assim que estas empresas vivem. O Facebook, o Instagram, o YouTube vivem da nossa atenção, comercializam a nossa atenção. E o que é facto é que e aquilo que fazem é estudar, tendo em conta os comportamentos humanos, a melhor forma de captar a nossa atenção. E isto está a ter consequências na nossa vida em sociedade, não é só nas crianças, é também na nossa vida em sociedade e nas consequências do ponto de vista político. Eu não sei até que ponto é que nós não estamos a criar problemas de destruição da nossa vida em comunidade, também pelo uso excessivo deste tipo de tecnologia, porque de facto atua sem lei nenhuma. E, portanto, eu acho que aqui o ponto não é só isto que eu queria dizer, não vou dizer mais nada, o Manuel falará com certeza, tem muito para dizer sobre isto, mas o ponto não me parece, nem sequer acho que seja só as crianças, é que a discussão deve ser feita também do ponto de vista dos adultos, e se
se nós não estamos a permitir que empresas privadas condicionem de uma forma que não devia ser aceitável a nossa vida em comunidade. Mas pronto. Manuel Pisco, agora sim então. Muito bem, olha, disse, aproveitou muito bem o Ivan em ter metido esta bucha, porque estou completamente de acordo com ele, o problema é de outra ordem, não é apenas escola, mas eu desde já, tiro o chapéu ao Ministro da Educação. Finalmente aparece um Ministro que tem coragem de mexer num problema que é um problema muito importante, e não é só importante para a aprendizagem, é importante para outra coisa que é a educação, que é diferente da aprendizagem. A educação é ensinar as crianças a serem pessoas, a serem adultos, a terem padrões de valores e de comportamentos. Isso é educação. Ensinar é outra coisa, aprender é outra coisa, é uma profissão, eu aprendo a parafusar um parafuso, mas com isso não me estou a fazer, não me estou a educar, não é essa a história. Mas é o problema das relações, é o problema que se liga com a crise do jornalismo, também está ligada a este fenómeno. Agora, na escola, hoje está cientificamente provado que o caráter de uma pessoa tem uma base essencial naquilo que acontece na sua vida e na experiência e nas percepções que ela acolhe da vida à sua volta, que é o seu ambiente, e da relação social que também constitui de forma muito intensa a influência para a formação da pessoa. E o caráter do indivíduo forma-se até aos 6 anos de idade. É na escola básica. É na escola básica. Uma escola não pode estar a pretender, para já, educar na relação social se os intervalos são todos absorvidos a olhar para o telemóvel. Não é para o telemóvel, é para o smartphone. Porque se fosse um telemóvel para fazer chamadas para o pai ou para a mãe, em caso de urgência, é uma coisa. É o smartphone, que é outra história, que é ver-se a internet, ver-se os TikToks a toda a hora, agora, ver crianças encostadas nas paredes das escolas no intervalo, todos a olhar para o telemóvel. O intervalo, saem das aulas quase em silêncio e estão todos logo no telemóvel. Isso é uma forma de absorver a atenção que, de facto, o Ivan lhe pôs o dedo na ferida. Isso é um mega negócio, Vocês reparem nas grandes fortunas do mundo, dos magnatas deste mundo, são os donos destas tecnologias que captam a atenção das pessoas. E, portanto, nós estamos a dar cabo da educação. Portanto, o que é difícil na escola? É, de facto, captar, identificar qual é o interesse da criança, meter naquilo que é o interesse da criança uma orientação para aquilo que é a aprendizagem que lhe é útil, para fazer a sua educação e a condução do seu comportamento para fazer dele uma pessoa boa, com bons valores e um bom cidadão. É isso é que é educar. Isso é muito complexo e implica todos os pais que também estão agarrados ao telemóvel quando estão a jantar em casa, provavelmente. E implica os filhos que, mesmo à medida são maiores, começam a autonomizar-se, entram em casa, vão para o quarto tratar de mexer nos seus telemóveis, TikToks e com mensagens para aqui e para ali. Nada disso tem uma função educativa, tem uma função de dessocialização. Aparentemente parecendo que é muito mais fácil comunicar com toda a gente. Não é. Uma criança falar com outra, um aspecto desaparece completamente, parecendo que está a oferecer mais facilidades de uma atividade lúdica. Não está. Desaparece a atividade lúdica na relação entre as crianças, entre os jovens. Isso desaparece tudo. Portanto, e isso é que forma as pessoas e educa-as em sociedade, na relação uns com os outros. Isso é fundamental. Haver finalmente um ministro que chega e diz, vamos dar aqui uma orientação. Eu concordo com a orientação. Eu concordo que seja uma orientação que já dá uma base para as direções das escolas tomarem medidas em termos de regulamento interno, normas internas, regras que têm o suporte da... Agora, uma lei geral igual para todos pode não fazer sentido nenhum. Mas isto não briga nada com aquilo que o Francisco Rito estava a dizer. O digital é necessário para a educação de hoje em dia, é um instrumento fundamental, não há dúvida nenhuma. O professor até pode convocar-lo e dizer, amanhã quero estou ficar na sala com o telemóvel, porque vamos fazer pesquisa de uma série de coisas na internet, e vocês vão pesquisar no telemóvel. Até pode ensiná-los a utilizar bem o telemóvel. Tudo isso faz falta. Não pode tapar o lugar, substituir a relação entre os alunos, dar-lhe cabo da atividade lúdica, que é uma componente fundamental da aprendizagem, é um ambiente de aprendizagem também, é fundamental. Uma criança que não tem uma relação lúdica com as outras crianças vai ser uma pessoa com uma má formação pessoal e social. Vai haver problemas. E temos países que já estão a fazer outras experiências, que estão à nossa frente, digamos assim, e com os quais
com os quais exatamente, e esta medida podemos está a ser aprender. a Espanha, o Reino Unido, a França, muitos países estão a adotar esta. E curiosamente, uma coisa que eu li numa notícia ainda hoje, No caso da o Austrália. exemplo do Colégio Moderno. O Colégio Moderno, em Lisboa, da família Soares, do Tomário Soares, há 15 anos que proibiu os telefones. Proibiu, mas sem grandes proibições. É a regra de comportamento lá dentro. Pronto, fica na mochila ou fica lá fora, mas há 15 anos. E há 15 anos não havia smartphones. Era só telefones para comunicar. Portanto, isto é possível. E eu ia falar do caso da Austrália, também uma notícia de há 2 dias, ficou a saber-se que o poder político australiano, o governo, anunciou que vai estudar a idade a partir da qual os jovens podem ter acesso às redes sociais. Aqui não se trata só do uso do telemóvel ou dos smartphones, mas haver uma idade mínima para poder ter acesso às redes sociais, sendo que essa idade ainda não está definida, mas o primeiro-ministro australiano aponta os 16 anos como a idade mínima para os jovens terem acesso às redes sociais e o governo pretende ter esta medida aprovada e em vigor até ao final deste ano. Pois, porque as redes sociais, só uma nota, é porque as redes sociais mexem com no fundo, são redes sociais que prendem os jovens aos telemóveis, não são os telemóveis em si mesmos. Não é? Mas não é só por isso, é porque aí a rede social é um difusor de mentira. E é um difusor de mentira e é um substituto, não é? Acaba por ser um substituto do jornalismo. Os jornalistas, esses deviam ter uma posição muito clara em relação a estes meios alternativos de comunicação, que são falsa comunicação, são comunicação viciada. Aquilo que aparece nos ecrãs do telemóvel, nas várias plataformas, são coisas que têm um fito económico, não têm um fito económico e depois podem ser usadas, como já foram, não é? O caso do Brexit, o caso não estou a falar das eleições americanas na altura do Trump. Eleições de vários países, Há outras interações que provavelmente... Mas, Manuel, já vamos a esse tema do jornalismo. Nuno Matias, o que é que tem a dizer sobre esta recomendação do Ministro relativamente ao uso dos telemóveis nas escolas até ao 6º ano? Parece-me que, mais uma vez, o Ministro da Educação mostrou que não quer ser indiferente ao cargo e está a ter coragem de pôr os dedos na ferida. E, neste caso, aquilo que resulta claro, e agora passando se é uma recomendação ou se devia ser uma outra medida mais assertiva, porque eu, e confesso, não tenho uma opinião formada, acho que, sobretudo, apresenta o problema, apresenta uma recomendação em relação ao problema, e eu, pessoalmente, também porque sou pai, percebo que o processo educativo tem que ser repensado sem pôr em causa os novos tempos e aquilo que é também um instrumento, que pode ser um instrumento de aprendizagem, mas deve ter regras. Ora, e a própria escola, para além das famílias, naturalmente, deve impor algumas regras a esse processo educativo. E, portanto, parece-me que anda bem o Governo quando não esconde o problema, assume uma posição e dá orientações no sentido de se poder lançar também aqui uma reflexão, sabendo nós que também há aqui alguma autonomia dos processos educativos em cada agrupamento escolar, no sentido de valorizar como é que deve ser enquadrado a sua utilização ou a sua eventual proibição, até porque, vamos lá ver, quando olhamos para estas ferramentas, nós sabemos que elas também podem ser um meio de pesquisa, pode ser um meio de processo de aprendizagem, pode até ser um meio de ligação fora do espaço escolar, para, seja na promoção dos trabalhos, seja na troca de informação e comunicação, os próprios alunos possam melhorar o seu processo educativo. Agora, isto não deve ser feito de forma indiscriminada e sem controle ou regulação, para que se garanta que, sobretudo, aquilo que é o espaço escolar tenha um processo educativo que ajude a aprender. Aquilo que eu sempre vi e aquilo que eu sempre aprendi do processo educativo é que a escola é um local não para se aprender tudo, mas para nós aprendermos a aprender. Ou seja, para nós ganharmos as nossas bases, termos os nossos alicerces, conseguirmos perceber como é que é o processo de aprendizagem e conseguirmos, para além daquilo que é o processo normal do nosso percurso académico e educativo, ganharmos autonomia para conseguirmos aprender ao longo da vida e continuarmos a aprender ao longo da vida. Ora, tudo isto se faz com
a lógica de sistema que vai desde o professor à relação social e também pedagógica com os colegas, com o meio escolar, com as famílias, e o telemóvel não pode servir de barreira para isso mesmo, e nós sabemos que nem sempre a sua utilização é correta, e portanto, necessariamente naqueles momentos onde nós conseguimos, se calhar, fazer alguma pedagogia e fazer algum enquadramento, e a escola é esse fórum por excelência, para além das famílias, naturalmente, é fundamental que se possa refletir até onde é que pode e deve ser utilizado este instrumento que é vital para as nossas vidas. Necessariamente há quem faça negócio com estas atividades, não há dúvida, mas que é fundamental perceber onde é que há vantagens, onde é que há oportunidades e onde é que há riscos. E a partir daí assumir de que maneira é que no espaço educativo, naquilo que é um local onde as pessoas devem aprender a aprender, foi essa a minha mensagem central, podemos ou não usar o telemóvel, mas tentando mitigar os riscos em que a sua utilização cria esta barreira e não leva a que um jovem consiga se desenvolver para ganhar autonomia para o seu processo de crescimento individual e para que no processo educativo perceba como é que tem que aprender também fora do espaço escolar. Passamos então a um outro tema, o segundo tema que anunciei no início do programa, a crise na imprensa e o exemplo da Câmara Municipal de Lisboa, que decidiu adotar um programa de apoio ao jornalismo. Sobre a crise na imprensa, posso informar, com base nos últimos dados das próprias empresas, as contas apresentadas no portal da Transparência, ficamos a saber que o panorama é efetivamente preocupante. Há duas empresas de comunicação social cotadas em bolsa, a Empresa, dona da SIC e do Expresso e de outros órgãos, que deu um prejuízo de 2 milhões de euros, e a outra empresa, a Média Capital, a dona da TVI e da produtora Plural, que teve um resultado líquido positivo, mas residual, 300 mil euros, tinha vindo de prejuízos anteriores, mas além destes dois grupos cotados, há outras 13 empresas de comunicação social, com jornais ou rádios, e dessas 13, 10 dão prejuízos, algumas delas empresas com grandes prejuízos, já com capitais próprios negativos, em situação de falência técnica, e apenas 3 dão resultados positivos. Dessas 3 que dão resultados positivos, há 2 que não podemos propriamente considerar serem representativas de jornalismo em Portugal, no que diz respeito à sua sustentabilidade, porque uma é a RTP, é o operador público que é financiado por uma taxa direta e pela qual recebe 190 milhões de euros por ano, mais 45 milhões de publicidade comercial. Portanto, a RTP tem um financiamento anual de 235 milhões de euros, garantido pela taxa de audiovisual, e uma pequena parte, 45 milhões, por publicidade. E o outro dos 3 grupos que ainda dá lucro é a Bauer Media Áudio, que é um grupo de rádios que não tem informação, ou melhor, não são propriamente rádios dedicadas à informação, são rádios de entretenimento, que têm muito pouca notícia. É o grupo que reúne a Rádio Comercial, a Rádio Nostalgia, a antiga Nostalgia, que agora é M80, e creio que a Rádio Cidade. Portanto, são rádios mais de entretenimento, que têm uma receita de 25 milhões de euros, mas não têm aquilo que é mais caro, que é a informação, e é a informação que faz o jornalismo. Portanto, dos 3 grupos que dão lucro, do conjunto das 13 não cotadas, há apenas um destes grupos que se dedica verdadeiramente à informação, ao jornalismo, no ambiente privado, no setor privado, que é a Mídia Livre, o grupo proprietário do Correio da Manhã e da CMTV, é o único que dá lucro. Todos os outros jornais e grupos que conhecemos dão prejuízos, alguns deles bastante pesados. O caso do Público, que tem um prejuízo superior a 4 milhões de euros. O Observador, que é recente e tem trazido muita coisa de novo ao jornalismo, tem um prejuízo pesado também. O grupo das revistas Visão também. O grupo Renascença também.
mesmo o grupo do Jornal Eco também dá prejuízo, o grupo do Jornal Económico também dá prejuízo. Portanto, temos aqui a agência Lusa deu prejuízo o ano passado, apesar de também ter financiamento público, um contrato de prestação de serviço público com o Estado. Portanto, temos um cenário que indica que o jornalismo não está a conseguir sustentar-se no atual modelo e, entretanto, nesta fase, quando não há ainda outras respostas do Estado, embora se fale muito da necessidade do Estado olhar para esta situação, tendo em conta a importância do jornalismo para a democracia e do próprio programa de governo prever qualquer coisa e do ministro do setor ter vindo a dizer que até ao final do ano o PSD e a AD pretendem apresentar medidas, um plano para a comunicação social, mas do lado das autarquias, até agora o único exemplo concreto que temos é o da Câmara Municipal de Lisboa, que apresentou recentemente um programa de apoio à comunicação social que passa por uma bolsa de 200.000 euros para apoiar projetos jornalísticos. Coloca-se aqui a questão de saber se há ou não uma interferência política das entidades públicas no exercício do jornalismo, se esta atuação é ou não desejável e se é, como é que poderia ser feita e se este exemplo devia ser adotado por outros municípios. Eu desta vez começava por si, Manuel Pisco, tem mais experiência de autarca no Poder Executivo, pelo menos em termos de anos, e também há pouco nos outros dois temas foram o Ivan Gonçalves e o Nuno Matias os primeiros a começar. O que é que lhe parece este exemplo de Lisboa? É um exemplo a seguir ou não? Pode ser um exemplo a seguir, mas não resolve nada. Atenção. Aquilo que Lisboa faz, se faz um programa que dá estímulos a trabalhos jornalísticos, tudo bem. Mas o problema que o Francisco estava a enunciar, eu não vou entrar nas contas dos grupos de média ou dos jornais, é o mesmo que estávamos a discutir antes. Eu recordo-me que quando a internet se analisou, houve um debate imenso, internacional, toda a gente discutia o que é que vai acontecer aos jornais e ao jornalismo. Era o problema, porque vão desaparecer, porque vai tudo ficar na internet e o papel desaparece. Mas o problema, afinal, ultrapassou-se como? Porque os jornais todos passaram a usar a nova ferramenta, a internet. O que nós estamos aqui a falar é que a imprensa escrita e publicada em papel cada vez tem menos espaço de utilização, a não ser que adote também os canais de comunicação. O problema de fundo é a lei da selva que existe nas redes sociais. E a lei da selva capta a atenção das pessoas, do cidadão. Há bocado falámos de crianças. Agora falamos de pessoas adultas, do cidadão. Capta a citação para as coisas mais cabrosas. E as redes sociais, a regra, estão cheias de lixo. Aquilo não tem nada a ver com a verdade. E não é só isso, Manuel, desculpe interromper. As redes sociais, para onde o jornalismo está a migrar, como disse bem, estão economicamente capturadas pelos gigantes tecnológicos. Exatamente. Quem fica com a receita da publicidade de onde a imprensa vivia, são Google, exatamente. Facebook, alguns órgãos fazem WhatsApp, plataformas próprias, não é? Mas o caminho será esse, de haver órgãos jornalísticos, porque o critério jornalístico e o crivo e a responsabilidade do jornalista na comunicação, que é basicamente a responsabilidade de transmitir a verdade dos factos, dos acontecimentos, a verdade, isto desaparece nas redes sociais. E é mentira, e é aldrabice, e é convencer as pessoas de qualquer coisa mais escabrosa, e as coisas mais estranhas, e o horror e o escabroso, que leva também a uma destruturação da personalidade de muitos jovens que explicam às vezes coisas que continuamos a dizer que são inexplicáveis. Aqueles atentados em massa de um jovem, de um adolescente, suicídios de adolescentes, aquelas coisas que são, enfim, os autismos, isso tudo resulta da circulação dessa lixarada que qualquer pessoa, sobretudo um adolescente que é completamente desprevenido, não tem defesas, não tem crivos e recebe isso tudo como sendo a realidade, como sendo verdadeiro, como sendo real. E, portanto, e passa a viver num mundo fictício. E, curiosamente, o debate que houve na altura da internet, os jornalistas agora, a imprensa, estão todos a passar ao lado da questão das redes sociais, que é uma ou outra forma de ataque externo ao jornalismo.
Ninguém fala nisso. Estão em crise? Naturalmente. Agora, não penso que, sendo a iniciativa da Câmara de Lisboa, se é para estimular a criatividade e o aprofundamento e o estudo das coisas, e eu creio que é feito apenas na área da cultura, mas é positivo, sim senhora, mas não se pense que é por aí que vem a salvação. Lembra-se do tempo das rádios livres, das rádios locais, que eram rádios livres. Portanto, aquilo tudo pensava-se que ia ser resolvido através de subsídios. Subsídios à imprensa, subsídios à rádio. Não, ninguém a viver de subsídios consegue sobreviver muito. Tem que se montar um negócio que seja viável. E a viabilidade do negócio pode passar por plataformas de comunicação usando esses meios, né, mas que façam a diferença. Aqui há uma verdade que é certificada, digamos assim, que é testada, que é confirmada, e a informação é jornalística. E depois de haver regulamentação naquela parte que vive na tal lei da selva, não há regras para nada, e que os países têm medo de regular. Os países têm medo de regular as redes sociais, o X, os TikTok. Começamos a ver agora, Manuel Pisco, interrompo também para passar ao Nuno Matias ou ao Ivan Gonçalves, começamos a ver agora alguns sinais animadores da vontade ou da coragem do poder político para subordinar estes poderes económicos das gigantes tecnológicas. Vemos o Brasil a tentar pôr o Twitter, o antigo Twitter, agora a rede X, na ordem. Vimos também o Tribunal de Justiça da União Europeia finalmente a tomar uma decisão que era prosseguida já há muito tempo pela Comissão Europeia contra a Google e contra o Facebook, creio, não só quanto à questão fiscal, pagamento de impostos na Irlanda, mas também quanto ao abuso da Google em favorecer os seus próprios serviços no motor de busca onde tem o monopólio. E isso são sinais de que, eventualmente, o poder político começa a despertar para a necessidade de regular. Certo, começa assim, mas o poder político tem tido medo, porque sabe que se pode virar, podem-se fazer campanhas facilmente, não é? Você veja a resposta, nós temos que ver a resposta do Elon Musk em relação a todas essas acusações de descontrole e de difusão da mentira. E ele responde, é liberdade de expressão, não é liberdade, é a lei da selva que ele está a referir. Nisto não é liberdade, a liberdade, como nós sabemos, para onde eu estou a infringir a liberdade do outro. E a liberdade do outro é o direito a ter o acesso à verdade, não é o acesso à mentira. Deixe-me passar a palavra também, já só faltam aqui 3 minutos para cada um deles, para o Nuno Matias e para o Ivan Gonçalves. Eu queria só dar também esta chega os gigantes tecnológicos é que têm as ferramentas tecnológicas capazes de controlar a mentira e a informação falsa nas redes sociais. Ainda não há muito tempo eu falava com o responsável da Google na Península Ibérica e ele dizia que as redes sociais conseguem fazer isso. É possível tecnologicamente serem eles a ter essa função e conseguirem fazê-la. Nuno Matias. Bom, é que parece o exemplo de Lisboa, para recentrar aqui o foco do nosso debate? Bom, sem ser claro se aquele exemplo será uma resposta estrutural, mas pelo menos não deixa de ser uma resposta para tentar reforçar os projetos jornalísticos e com isso dar alguma resiliência à comunicação social, aquilo que é importante é que quando houver este tipo de intervenções, e eu sei, porque ainda este verão também tive a ocasião de ouvir o nosso ministro Pedro Duarte a falar sobre essa matéria e sobre o projeto que se está a tentar desenvolver para reforçar também alguma resiliência nos mídias, porque é fundamental é que seja um processo claro e transparente, como parece-me que é isso também que a Câmara de Lisboa está a tentar desenvolver, para que com isso não se esteja a tentar condicionar a liberdade jornalística e o processo da comunicação social livre, plural e crítica, porque isso faz parte. E, portanto, quando estes apoios ou estes incentivos existem e são claros, tudo isto pode levar a que exista naturalmente uma independência que se reforça, não pelo apoio ter sido dado, mas sobretudo pela resiliência que emana da transparência e que não põe em causa um projeto jornalístico que tem que ser livre e tem que ser independente. Desculpe interrompê-lo também, mas já me descuidei aqui um pouco com o tempo e daqui a pouco não temos também tempo nenhum para o Ivan Gonçalves. Ivan Gonçalves,
sobre este tema. Isto é um tema para 2 horas, não é para 2 minutos. Mas o meu ponto, rapidamente, é que se o negócio, se o jornalismo, ou se a atividade do jornalismo, o negócio da verdade, como dizia o Manuel Pisco, é do interesse público, diria, é do interesse público. É fundamental para uma sociedade, para uma democracia saudável? Não dá dinheiro, já toda a gente percebeu que não dá dinheiro. E, portanto, não me custa que este sistema, que este negócio, ou que esta atividade seja uma atividade subsidiada. Problema, estamos a falar de coisas muito sensíveis. A verdade, cada pessoa não tem direito aos seus factos, mas o que é facto é que os factos podem ser manipulados. E todos nós sabemos que existem meios de comunicação social, têm linhas editoriais diferentes, e isso muitas vezes mais assumidas que outras. E, portanto, é um tema... É uma área que é sensível de ser regulamentada no sentido do Estado intervir, e é este que eu acho que é o problema. Agora, relativamente à forma como as redes sociais não substituem o jornalismo. Os notícias são conteúdos para as redes sociais, como todos os outros, como aqueles que nós próprios criamos para as redes sociais. Como falávamos há pouco, o modelo de negócio das redes sociais é tentar atrair a atenção, e não tem nenhum incentivo para que seja de outra forma. O incentivo das redes sociais não é que dizer a verdade, é atrair a nossa atenção. É para isso que os Estados existem, é para regulamentar também, aliás, não é só para isso que os Estados existem, mas essa é também uma função dos Estados, é defender o bem comum, e o bem comum nestes casos, como dizia o Manuel Pisco, é regulamentar também estas plataformas. Eu estou absolutamente de acordo. Relativamente ao problema do jornalismo, acho que lá está, dava para nós estarmos aqui um programa inteiro só para debatermos a forma como o negócio, o jornalismo enquanto negócio, enquanto atividade, pode ter futuro, porque já se percebeu que no mundo atual dificilmente um jornalismo sério, de referência e credível tem lucro, e portanto é preciso encontrar formas de que ele não morra, basicamente. Porque certamente todos concordaremos, é uma função demasiado importante para a democracia e para a vida coletiva para estar apenas dependente do mercado. Este tema com certeza é recorrente, haveremos de voltar a ele outros dias, noutras alturas. Agradeço ao Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e a Nuno Matias. O programa está no ar aos sábados às 11 da manhã, com repetição ao domingo às 2 da tarde, e fica depois também disponível em podcast. Uma boa semana para todos. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Política Local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde.